Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu gostaria de deixar bem claro que uma análise somente dos indicadores é insuficiente. Antes de olhar qualquer número da empresa, sugiro que você estude a empresa primeiro, o que ela faz, se seu modelo de negócios é resiliente e se sobreviverá às possibilidades futuras do negócio, entre outras características importantes que aquela empresa possa vir a ter. A Taesa, empresa do exemplo a seguir, é uma excelente empresa. Tem um modelo de negócio seguro e resiliente. Seus contratos de concessão são reajustados pela inflação. Apresenta crescimento dos seus negócios ao longo dos anos. E tudo isso que foi dito até aqui é muito mais importante na tomada de decisão do que qualquer indicador. Em hipótese alguma, invista em empresa só pela análise dos indicadores. Os indicadores são cálculos que te ajudam e facilitam na análise, na hora de definir se o preço da ação está descontado ou não. Bom, o PL é o preço da empresa dividido pelo lucro líquido e é um indicador de preço. Indica se a empresa está barata ou não. Sendo assim, caso o lucro se mantenha no mesmo patamar, em quantos anos a empresa devolve o investimento aplicado em forma de lucro líquido. Neste exemplo, da Taesa, temos um PL de 4,74 vezes, ou seja, em 4,74 anos, equivalente a 4 anos e 9 meses aproximadamente, a Taesa devolve o valor investido em lucro líquido. Este indicador pode ser distorcido caso haja eventos não recorrentes no lucro. O PVP é o preço dividido pelo valor patrimonial por ação. É um indicador de preço que basicamente informa o quanto o mercado está pagando de prêmio sobre o patrimônio líquido da empresa. No Brasil, não é incomum algumas empresas chegarem a ser negociadas com um preço sobre o valor patrimonial inferior a 1. No exemplo da Taesa, o mercado paga R$ 1,79 para cada R$ 1 de patrimônio líquido. Outro indicador de preço e de retorno sobre investimento é o dividend yield. É a divisão que é retornado ao acionista em forma de proventos pelo preço da ação. Basicamente, a empresa gera lucro líquido e repassa aos acionistas. No exemplo, a ação custa R$ 36,06 e retorna 12,5% disso anualmente em dividendos, aproximadamente R$ 4,51. Deixo claro que guiar-se exclusivamente pelo dividend yield é uma péssima ideia. Esse indicador também pode ser distorcido caso haja eventos não recorrentes. Temos agora o crescimento da receita líquida nos últimos 5 anos. Este é bem literal. É quanto que a empresa conseguiu crescer nos últimos 5 anos a sua receita. A margem líquida nada mais é que o percentual da receita líquida que se torna lucro líquido. É um indicador de lucratividade. A Taesa tem um dos maiores de toda a Bolsa Brasileira. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, quando o patrimônio líquido da empresa consegue retornar como lucro líquido. Empresas cujo ROI é igual ou maior que 15% costumam ser ótimas empresas. Então, um patamar de ROI de 15% é uma ótima baliza para definir se você entra nesse negócio ou não. O LPA é o lucro por ação. E também é explicativo. É quanto do preço da ação se torna lucro. Quanto que a ação lucra. O CAGR é a taxa, em português, é a taxa de crescimento anual composta, ou a média de crescimento da receita e do lucro ano após ano nos últimos 5 anos. Bom, aqui já não é um indicador, mas muitas pessoas têm dúvida em relação ao que é o EBITDA. Então, o EBITDA nada mais é do que o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então, nesse quadro aqui nós temos um exemplo de cálculo do EBITDA. Né? Primeiro é a receita de vendas, é tudo que entrou no caixa da empresa. Né? Você abate os custos e você tem o lucro bruto.
A partir do lucro bruto, você subtrai as despesas operacionais, você tem o EBITDA, você subtrai a depreciação, as despesas financeiras, as receitas financeiras, caso haja, né? Receita financeira normalmente é dinheiro em caixa que gerou algum juro no banco, deixou em alguma aplicação no banco. Aí você chega ao lucro operacional antes dos impostos, você abate os impostos e demais taxas e finalmente você tem o lucro líquido do exercício. A depreciação nada mais é do que a desvalorização de alguns ativos. Por exemplo, veículos. Com o passar dos anos, eles vão se depreciando, perdendo preço, perdendo valor. E a amortização nada mais é do que o cronograma de pagamento de dívidas. Quando você pega uma dívida empresarial, você apresenta um cronograma de pagamento. Então, todo ano, você pode ter que pagar um pedaço daquilo ali conforme foi combinado. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha sido bem objetiva a aula. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho, deixe o comentário. Valeu!